Você se considera uma pessoa confiável, habilidosa em esportes ou talvez um pouco misteriosa? Dizem que os olhos são as janelas da alma. Mas e os seus? O que eles revelam sobre você? Eu sou o Joel, do canal Dá Pra Acreditar, e hoje vou mostrar o significado de cada cor diferente. Sabia que a cor de olhos mais predominante no mundo é o castanho? Em muitos lugares do mundo seria uma verdadeira missão impossível encontrar alguém que não tenha essa cor de olhos. A tonalidade castanha nos olhos é resultado de uma grande quantidade de um pigmento chamado melanina. Com o avanço da idade, pessoas com olhos castanhos têm menos chances de desenvolver degeneração macular relacionada à idade, uma condição que pode comprometer a visão. Por outro lado, ter olhos escuros também tem suas desvantagens. Estudos indicam que mulheres com olhos castanhos são mais propensas a sentirem tristes do que as que têm olhos mais claros. Curiosamente, pessoas com olhos castanhos são vistas como mais confiáveis. Estudantes universitários da República Tcheca avaliaram a confiabilidade de pessoas em fotos. De acordo com a pesquisa realizada, aqueles com olhos castanhos foram classificados como mais confiáveis do que os de olhos azuis. No entanto, a cor dos olhos pode não ser o fator determinante nessa percepção de confiabilidade. O estudo sugeriu que a morfologia facial associada aos olhos castanhos pode ser mais importante do que a própria cor deles. Olhos pretos. A realidade é que não existem olhos totalmente pretos. Eles podem parecer extremamente escuros a ponto de serem confundidos com preto. Pesquisas indicam que indivíduos com olhos mais escuros tendem a ser mais simpáticos. Além disso, outros estudos sugerem que aqueles com olhos de tonalidade mais escura são mais habilidosos em esportes que exigem acertar alvos e tendem a consumir menos álcool em comparação com indivíduos de olhos mais claros. Olhos de avelã. Os olhos de avelã são fascinantes e muitas vezes mudam de cor, variando entre o marrom e o verde. As pessoas com essa cor de olhos geralmente têm uma íris multicolorida. Dizem que os olhos de avelã mudam de cor de acordo com o humor, mas a verdade é que eles simplesmente parecem diferentes dependendo da luz e do ambiente, como por exemplo as roupas que a pessoa está usando. Os olhos de avelã ainda são um pouco misteriosos, até mesmo quando se trata de definir a cor. Na verdade, é uma mistura de várias cores, em vez de uma cor verdadeira, que não os torna menos atraentes. Basta pensar em algumas celebridades que têm olhos de avelã, como Penélope Cruz e David Beckham. Um fato curioso dos olhos de avelã é que eles parecem ter um anel marrom ao redor da pupila. Eles são muito menos comuns do que os olhos castanhos e é por isso que as pessoas com essa cor de olhos são consideradas únicas e misteriosas. Devido à quantidade moderada de melanina, suas personalidades são consideradas equilibradas. Curiosamente, de acordo com o Dr. Matthew Leach, da Universidade do Sul da Austrália, a cor pode ser causada por um desequilíbrio no fígado, o que poderia tornar as pessoas com olhos de avelã mais vulneráveis a problemas digestivos. E aí, se identificou com alguma característica até aqui? Comenta aí. Olhos âmbar. Os olhos âmbar são uma raridade entre os seres humanos, com apenas 0,01% da população mundial ostentando essa cor única. Curiosamente, essa cor de olhos é bastante comum no reino animal, sendo vista em gatos, corujas, águias e lobos, o que lhes rendeu o apelido de olhos de lobo. Embora possam ser confundidos com a cor avelã, os olhos âmbar se destacam por sua tonalidade dourada sólida, sem a presença de outras cores. Essa cor é resultado da lipofuscina, um pigmento amarelado presente na íris. Os olhos âmbar, por serem únicos, são considerados atraentes e até misteriosos. Alguns até acreditam que eles são um sinal de poderes sobrenaturais. No entanto, a verdade é que essa cor é simplesmente o resultado de uma série de mutações genéticas. Apesar de algumas crenças populares, ter olhos âmbar não tem nada a ver com se transformar em lobos ou criaturas místicas. Sério, a cor é apenas um traço genético, embora único e intrigante. Olhos verdes. Uma cor de olhos que você não vê todos os dias é o verde. Dizem que apenas 2% da população mundial tem essa cor de olhos tão cobiçada. Mas por que tão cobiçada? Bem, há uma crença de que as pessoas de olhos verdes são mais atraentes, criativas, misteriosas e apaixonadas. Não podemos afirmar se isso é verdade, mas ser considerado especial só por ter olhos verdes já é algo bem interessante, não acha? Essa cor de olhos é mais comum em regiões do norte, oeste e centro da Europa. Acredita-se que um terço dos habitantes de Edimburgo, na Escócia, têm olhos verdes. Além disso, essa cor de olhos é mais frequente entre as mulheres. Há também uma associação com o cabelo ruivo, outra característica de aparência bastante rara.
Olhos azuis. Esse eu tenho certeza que muitos aí vão se identificar. Sabia que os olhos azuis são o resultado de uma mutação genética que ocorreu em um único indivíduo na Europa entre 6.000 e 10.000 anos atrás? Isso significa que todas as pessoas de olhos azuis compartilham um ancestral em comum. Uma curiosidade é que pessoas de olhos azuis tendem a ter uma resistência maior à dor e ao álcool, em comparação com aqueles de olhos castanhos. Apesar de serem considerados atraentes, indivíduos de olhos azuis são frequentemente vistos como os mais competitivos ou egocêntricos. Além disso, a cor azul dos olhos é associada tanto à beleza quanto à crueldade. Quando pensamos em um vilão de filme, muitas vezes imaginamos olhos frios. Sabe aquele amuleto do olho gordo? Pois é, ele é azul. Por terem menos melanina, os olhos azuis são mais sensíveis à luz UV e azul. Por isso, quem tem essa cor de olhos precisa tomar cuidado extra com a exposição ao sol e proteger bem os olhos para evitar problemas de visão. Além disso, pessoas de olhos claros costumam ter a pele mais clara, o que pode aumentar o risco de câncer de pele. Portanto, se você tem olhos azuis, lembre-se sempre de se proteger do sol. Olhos cinzas. É interessante notar que os olhos azuis e cinzas compartilham uma semelhança genética. Então, por que eles são tão diferentes? Uma explicação possível é que os olhos cinzas possuem um acúmulo maior de colágeno no estroma. Isso muda a maneira como a luz é refletida e, consequentemente, como percebemos a cor. Pessoas com olhos cinzas são frequentemente descritas como fortes, criativas e flexíveis, o que as torna líderes naturais. Assim como todas as pessoas com olhos claros, quem tem olhos cinzas precisa ter um cuidado especial ao expor os olhos à luz do sol. Olhos violeta. Cor violeta nos olhos é tão incomum que muitos a consideram um mito. No entanto, basta olhar para a atriz Elizabeth Taylor para perceber que essa cor de olhos é real. Essa tonalidade é o resultado de uma mutação genética. Existem diversas lendas sobre pessoas com olhos violeta. Elas são frequentemente descritas como pessoas imunes ao envelhecimento após os 50 anos e sem pelos no corpo, exceto nos cabelos, cílios e sobrancelhas. Além disso, acredita-se que essas pessoas possuem um sistema imunológico extremamente forte. Há até crenças mais estranhas associadas aos olhos violeta, como a ideia de que as pessoas com essa cor de olhos não usam seu trato digestivo. Por mais fascinante que sejam essas histórias, a realidade é bem mais simples. Pessoas com olhos violeta são seres humanos como qualquer outro. Sim, a cor dos olhos delas é extremamente rara e as torna únicas, mas elas envelhecem normalmente e usam seu trato digestivo como qualquer outra pessoa. No entanto, se você gosta de mitos, existe um chamado Gênese de Alexandria. Segundo esse mito, as pessoas do Antigo Egito que saíam para ver um brilhante fluxo de luz durante noites tranquilas e sem lua mudavam sua aparência. Seus olhos se tornavam violeta e a pele ficava pálida. Eles eram chamados de pessoas espírito e, por serem diferentes, tinham que lidar com atos de intolerância. Olhos vermelhos. Sabe quando tiramos uma foto com flash e nossos olhos ficam vermelhos? Na verdade, existem pessoas que têm olhos vermelhos de verdade. Isso acontece em casos graves de albinismo, uma condição que ocorre quando a pessoa tem pouca melanina, o pigmento que dá a cor à nossa pele, cabelo e olhos. Por causa disso, os vasos sanguíneos ficam mais visíveis, dando a impressão de que os olhos são vermelhos. Mas o albinismo não é só sobre a cor dos olhos. Ele também pode causar problemas de visão, como sensibilidade à luz, visão fraca ou movimentos oculares rápidos e incontroláveis. E o pior é que as pessoas que são diferentes muitas vezes são mal compreendidas ou até mesmo maltratadas. Isso é algo que muitas pessoas com albinismo têm que enfrentar. E acredite ou não, em alguns lugares como Malawi ou Tanzânia, as pessoas com albinismo ainda podem ser vítimas de violência por causa da sua condição. É uma realidade dura, mas é importante que todos saibam disso para que possamos conscientizar as pessoas e viver em um mundo mais compreensivo. Olhos de cores diferentes. Repare nos olhos da atriz Mila Kunis. Percebeu? Ela tem olhos de cores diferentes. Isso é por causa de uma condição chamada heterocromia. A heterocromia pode ser de 3 tipos: completa, quando um olho tem uma cor totalmente diferente do outro; parcial, quando só uma parte do olho tem uma cor diferente; e central, quando a cor do olho muda perto da pupila. Nos desenhos animados, personagens com olhos de cores diferentes costumam ser tratados como loucos ou com personalidade dividida, mas isso é só ficção. Na vida real, a heterocromia não afeta a visão e nem a personalidade de uma pessoa. E não são só os humanos que podem ter heterocromia, ela também aparece em animais. Menção honrosa: David Bowie. Ao contrário do que muitos acreditam, o cantor e ator David Bowie não tinha heterocromia, e sim outra disfunção chamada anisocoria, que adquiriu durante uma briga na adolescência. Ele acabou perdendo parcialmente a visão e a percepção das cores de um dos olhos, na qual uma das pupilas mantém-se sempre dilatada.
dando a impressão de que são de cores diferentes. E aí, curtiu saber disso? Você tem alguma característica interessante nos seus olhos? Comenta aí e não esquece de curtir e de se inscrever para mais vídeos como esse. Valeu!